foi que nós falamos, e você falou assim, nossa, foi bem além do que eu tinha perguntado. Você lembra? Não, eu lembro. Porque naquele pedaço que a gente leu, Uhum, falando sobre a conversa entre o padre, né, o sacerdote e o médico. sim. E você falou a respeito do profissionalismo no espiritismo. Ah, é Fiquei verdade. eu fiquei pensando na minha cabecinha, na minha caixinha, com relação até às profissões, né. O que Uhum, enquadrava as profissões das pessoas espíritas, né, que frequentam o centro, o que encaixava, eu fiquei pensando a respeito disso. Eu nunca imaginei que fosse a respeito do "dai de graça aquilo que de graça vos foi dado", né, nunca pensei a respeito disso, eu fiquei tentando encaixar os profissionais com diferentes funções, né, e atribuições naquilo que a gente tinha lido. Então, uhum. foi bem além do que eu não imaginei que fosse isso que você estava citando na hora que a gente leu, entendeu? É Por porque isso que eu falei que foi bem além, totalmente diferente. não, é porque, no Foi a fundo, a última questão que... coisa que eu ouvi. Pode falar. Foi a última coisa que eu ouvi, por isso que eu perguntei. Ah, tá. É porque, na verdade, no último, no texto anterior, o André Luiz se refere ao profissional médico e ao profissional religioso, né? O médico e o padre. E eu chamei a atenção para este ponto, né? Porque não há nenhuma profissionalização do, do, daqueles que devem frequentar, né, o centro espírita e, vamos dizer assim, dirigir ou ter uma atribuição remunerada, né? E, obviamente, dentro do espiritismo, o que se tem quando não estudado adequadamente, não incorporado, né, tudo aquilo que está nos livros do Kardec, né, a mediunidade é comercializada, né? E aí eu avancei na questão de você ter palestrantes, e aí você ter que pagar para o palestrante vir, e aí ele fica num hotel X, usa o avião tal, tem que ser naquele voo, e depois, para você custear a vinda do cara, você cobra, né, das pessoas um auxílio, né? E eu digo o seguinte: se o cara não vem com recurso próprio e você não tem dinheiro para custear, ele não vem. A gente continua nas tarefas espíritas, né, da casa espírita que frequentamos, sem a palestra desse cara que, né? E aí entrou na questão do Divaldo, né? Entrou aí, eu também falei daquele médium e também da própria médium, a mãe dele, né? A Zilda Gaspareto e o Luiz Gaspareto, né? E ela acabou envolvida pelo filho, acabou começando a comercializar em proveito próprio a sua produção mediúnica mais para o final da vida, que foi uma pena muito grande, porque os livros que a Zilda Gaspareto, Zíbia Nível. Gaspareto escreveu no início da sua, por um bom tempo, né? Eram livros muito bons. Mas aí, com a influência do filho falando que ela podia viver dos lucros, né, dos livros, porque era uma produção dela e assim por diante. Ele, inclusive, deu revista na Veja, né, dizendo que essa história de fazer o que o Chico fez é besteira, que
espiritismo moderno não é desse jeito, tal, foi uma lástima. Principalmente porque o espiritismo, né, e principalmente a mensagem espírita ou a comunicação espírita, ela exige dois componentes principais: o médium humano, né, e o espírito. E se você comercializa, né, os bons espíritos sempre vão trabalhar, né, com a condição de dar de graça, fazer o melhor pela humanidade. Eles trabalham lá não por remuneração nenhuma, né? E se você comercializa, muito provavelmente os espíritos que vão se comunicar por você são espíritos inferiores, aqueles que dão, né, valor às coisas materiais. Portanto, né, os maus espíritos vão dominar o médium e os bons espíritos vão deixá-lo, né, para lá. E, às vezes, não vai ter comunicação nenhuma, né? E o médium, se ele recebeu, ele vai ter que dar. Ou seja, você pagou para uma consulta, tá bom. E cadê o espírito que você queria falar? Né? Ah, não tem, então me devolve meu dinheiro. Não, você pagou, não. Então, como que você vai fazer? Né? Esses são os problemas principais. Mas o ponto X aqui é que o André Luiz chamou, né, o médico e o padre de profissionais. Ambos os profissionais, os dois profissionais. O Espiritismo, se não me engano, posso estar errado, né? Ele é uma das únicas religiões, vamos dizer assim, no aspecto religioso do Espiritismo, uma das religiões, né, eu talvez as únicas, que não remunera ninguém, no sentido de propagação da doutrina, de o trabalho realizado na casa espírita. Tanto é que, por exemplo, no nosso cantinho, os trabalhadores têm que assinar um termo lá de que estão fazendo trabalho voluntário, né? Então, isso é fundamental. Já tanto a Igreja Católica quanto os pastores que fazem das diversas denominações evangélicas, que fazem cursos para viver disso, para montar a sua igreja e receber o dinheiro dos fiéis, e para atendê-los eles pagam, né, para o pastor, né, um salário para ele poder viver e tudo. São profissões, né? E o Espiritismo não tem isso. Foi nesse sentido que foi a nossa conversa da semana passada. Beleza? Entendi. Se alguém quiser comentar alguma coisa, ainda pode. Oi, Eduardo, só queria, Renato, quer acrescentar uma coisa muito importante que você falou. Mas o Espiritismo também não tem líderes. Isso é interessante. Você não tem um pastor. Uma hierarquia. Exato, uma hierarquia. A hierarquia que existe, entre aspas, digamos, de comunicadores, de médiuns que tenham uma ascendência ou um tempo maior, mas isso não quer dizer que eles sejam líderes no sentido que você tem das religiões seculares. Eu acho que esse é muito importante, né? De mandar, né? Ninguém manda um no outro. Não, ninguém manda. Você pega um Divaldo, ele está nessa posição hoje por quê? Porque ele está 80, sei lá, 70 e tantos anos fazendo isso, adquiriu uma capacidade que outros vão chegar lá, mas ele não lidera ninguém. Isso que eu acho que é muito importante também. Isso. Ele não fala em nome de ninguém. Exatamente. Ele fala em nome dos espíritos, que é o que importa. Muito bem. Antes, então, da gente passar para o parágrafo seguinte, eu só queria chamar, né,
a atenção para a história. O Cavalcante, ele começava, né, a ter visões, e essas visões, né, dado a toda, vamos dizer assim, deterioração do seu corpo físico, né? Então, o corpo físico não tinha mais como continuar vivendo, né? Mantendo a vida, ele, aos poucos, naturalmente se desprendia, né? E aí ele começou a ver as coisas que estavam acontecendo ali na enfermaria em que ele estava, em que um espírito maltratava um enfermo, outro maltratava outro, aquelas situações todas, né? E que ele via a coisa bastante tenebrosa, né? E o médico dizia, ele está delirando, né? É o delírio próximo da morte. Tudo. E aí o André Luiz estava falando várias coisas e dizia assim, a morte próxima, né? Enchia aquela alma formosa de sublimes reflexões. Por quê? Porque ele estava pensando na esposa, na necessidade de se acertar com a esposa antes de morrer, que ele deveria deixar tudo certo, que ele deveria perdoar aquele que ficou com a esposa dele, né? Porque ela fugiu com outro, e assim por diante, né? Mas ele termina, né, o parágrafo dizendo assim: entretanto, o medo alojara-se, já estava alojado, né, dentro, né, desse espírito, né, do Cavalcante, né, como um sicário invisível, né, como um sicário, eram os piratas, né, aqueles que vão lá e vão roubar, né, a tranquilidade, né, do outro. Então, realmente, o Cavalcante, por temor da morte, por temor do que viria, se ele ia para o inferno, se ele ia para o purgatório, ele achava que ele ia para o purgatório, né? E se ele ia ficar muito tempo lá, e o padre deu-lhe uma chacoalhada, qual é? Você não tem fé, e assim por diante, mas na verdade é um medo plausível. Era bem aquilo que nós estávamos, inclusive, conversando hoje no estudo, né, do domingo de manhã. Então, esse elemento, né, o medo, que é incutido nas pessoas como uma forma de dominação, né, é muito forte e muitas vezes ele realmente domina todos os demais, toda a possibilidade de você raciocinar, tudo você perde, né? E ele não ouvia, ele não aceitava, né? Ele não tinha condições de perceber a ajuda que ele estava recebendo do Jerônimo, né? Do André Luiz e do padre Hipólito, né? Então, era uma situação bastante delicada. Então, essa questão do medo, né, é que nós precisamos trabalhar muito dentro de nós. Muito, muito, muito. Beleza? Aí está assim, Cavalcante, né, que via tão bem, é aqui que nós vamos, então, recomeçar. A Elisete está aí hoje? Tá, né? Eu Estou vi. sim, Eduardo. E aí, como é que está a sua vozinha hoje? Tá bem? Tudo bem. Posso Então, ir. vai lá você hoje para nós, Ok. para a gente matar a saudade. Tá bom. Cavalcante, que via tão bem na paisagem dos sentimentos humanos, permanecia cego para o outro lado da vida, de onde tentávamos auxiliá-lo em vão. Jerônimo poderia aplicar-lhe recursos extremos,
mas absteve-se. Inquirido por mim acerca de seus infindos cuidados, explicou muito calmo: ninguém corte onde possa desatar. A resposta calou-me fundo. Debalde, porém, procurou-se prodigalizar ao doente a trégua do sono preparatório e reconfortador. Cavalcante reagia insistente. Sentindo-nos aproximação e interferência de leve, fazia apressados movimentos labiais, recitando orações em que implorava a graça de ver a companheira antes de morrer. Veja, é muito importante isso, né? Ele não conseguia sentir tal medo, né? E, inclusive, a impossibilidade de ver a esposa, porque ele não queria de jeito nenhum morrer sem ver a esposa antes, né? Então, ele fechava a mente, por mais que ele fosse uma pessoa extremamente bondosa, merecedora de todo o amparo, né, que a espiritualidade superior tinha para com ele, né, nesse instante da morte, ele não aceitava de jeito nenhum aquela influência benéfica, porque ele estava fixo. E é interessante isso, gente. Veja, isso é o poder da mente. Mesmo assim, né, a beleza do entendimento do espírito, né? O Jerônimo diz para o André, não corte quando você pode desatar, né? Ou seja, você pode desatar os nós, não corte. Nós temos muita impaciência. Quando você vai tentar, você recebe aquelas coisas empacotadas assim, e você tenta tirar o nó, tenta fazer uma coisa. Nós não temos paciência, a gente pega a tesoura e, e rasga o papel e já faz tudo, né? Quando você depois poderia usar aquela caixa, aquele papel, para um outro embrulho, quando você fosse fazer um presente para alguma pessoa, coisas do tipo, né? Mas não, a gente como o André Luiz estava falando, escuta, meu, vamos resolver logo isso, né? Eu, assim, não corte quando você pode desatar. É muito bonito isso, eu queria chamar a atenção. Mas também, né, a decisão do espírito. Eu quero ver minha filha, a minha mulher, antes de desencarnar. Ele não sabia que ele sabia que ele ia morrer, mas ele queria. Certo? Comentários? Se não, vamos em Mas, frente. Não tem aquela história que muitas pessoas falam assim, nossa, fulano não morreu até que chegou a última pessoa que ele queria ver, Pois é. Isso né? aconteceu com meu pai. Então, e esses tempos atrás uma pessoa falou para mim assim que a mãe dela tinha brigado com com a nora, né? E fazia Uhum. mais de 20 anos que não conversava com a nora. Nossa. E ela não desencarnou enquanto essa nora não foi visitá-la. A hora que ela entrou no quarto, ela olhou para a nora e ali ela começou o desencarne. Olha só, hein? Então, era como se ela tivesse que pedir perdão. Uhum. Foi um sacrifício para levar essa nora lá, viu? Não foi fácil, não. Não Tá? foi fácil, com Não, certeza. porque não foi fácil para a pessoa levar a nora lá. Mas, enquanto essa pessoa não entrou no quarto, ela não desencarnou. Que coisa, não? Então, às vezes é esse minuto de pedir perdão. Eu acho que é o caso dele aqui, né? De pedir É, perdão, né? Mesmo que seja isso. silencioso. Ele achava que ele tinha que pedir perdão, né? É, então. E no caso, por exemplo, do meu pai, o que aconteceu foi o seguinte, ele tinha Alzheimer, né? Então, quando
a gente chegava, ele dava aquele sorriso, mas depois ele não lembrava mais quem Uhum. estava, quem não estava, tal. E aí ele estava internado, estava sendo atendido, não tinha mais jeito, tinha dado a, a pneumonia a partir de um episódio que tinha ocorrido em casa, Uhum. mas enquanto a minha irmã de Curitiba não chegou, né, que era uma das filhas, né, que ele sempre cuidou e, e fazia trabalho mediúnico e sentava em oração ele e minha mãe e ficava pela minha irmã, aquela coisa toda, né? Enquanto ela não chegou para vê-lo, né, ele não partiu. Exatamente. Ela chegou por volta de 5, 6 da tarde, né? E às 9 e pouco foi embora. É. Passou uma semana no hospital. Então, é essa história, né? Não corte se pode desatar o nome. Pois é, muito, muito interessante isso. Então vamos em frente. Desventurado irmão, comentou Bonifácio, comovido. Não sabe que a consorte desencarnou há mais de ano num catre, vítima de uma infecção luética. Jerônimo não se moveu, mas lutei contra mim para não disparar interrogações à torto e à direito em busca de pormenores. Coibi-me, felizmente. A hora não comportava perguntas inúteis. Meu assistente, como se houvera recebido a mais natural das informações, dirigiu a palavra ao companheiro, recomendando: Bonifácio, nosso amigo não pode suportar por mais tempo a existência do corpo carnal. A máquina rendeu-se. Dentro de algumas horas, a necrose ganhará terreno e precisamos libertá-lo. Teima em agarrar-se à carne apodrecida e pede comovedoramente a presença da esposa. Já tentamos auxiliá-lo a desprender-se, afrouxando os laços da encarnação no plexo solar, mas ele reage com espantoso poder. Resolvi, em vista disso, abrir pequenos vasos do intestino para que a hemorragia se faça ininterrupta até a noite, quando efetuaremos a liberação. Peço a você trazer-lhe a companheira desencarnada por instante até aqui. O enfraquecimento físico acentuar-se-á vertiginosamente, de hora em diante, e com um espaço de algumas horas, as percepções espirituais de Cavalcante se farão sentir. Verá desse modo a esposa, antes do decesso que se aproxima, e dormirá menos inquieto. Muito bem. Então, veja, o Jerônimo, ele tem uma tranquilidade em todos os momentos, mas ele já tinha tomado medidas para desligar, né, o Cavalcante do corpo físico. A forma, né, e é interessante, ele falou assim, ele tinha espantoso poder, né, de se manter ali na vida corpórea, certo? Ele quer ver a esposa. E quando o Bonifácio falou que a esposa está desencarnada, muito bem, então vai lá e traz ela. Tão simples, não é? Muito simples. E ele, então, como cada vez mais já estava acontecendo, mas como estava cada vez mais havendo a, a libertação, o Cavalcante estava ficando meio doidinho, né? E queria, de qualquer jeito, conversar
com o padre. E ele falou assim, a hora que, daqui a umas horas, um pouco tempo, o, a infecção intestinal, né, o vazamento sanguíneo, quer dizer, vai matar ele, já foi, né? Então ele vai estar com a percepção espiritual ainda mais aguçada. E aí, ao trazer a esposa, quem sabe ele consegue ver a esposa, nem conversar com ela. Então eu achei bastante interessante essa coisa. A máquina ele fez, né, atuou sobre o plexo solar, teve que fazer outras coisas para causar a morte. Não é interessante? Eu vou soltar um negocinho aqui para mexer com vocês. O médico que dá lá a injeção um pouquinho acima para permitir que ele durma e, e morra, né? Não é a mesma coisa o que o Alexandre está fazendo? Desculpa, não é Alexandre, não é esse Alexandre de cá. Eu estava lembrando do Alexandre, o outro. O Jerônimo está fazendo. Ele vai lá, mexe no lugar, mexe no outro, para desatar o espírito. E aí? Tcharam! Não, você quase matou o Alexandre aqui, né? Agora o problema é É. esse. Você quase matou o Alexandre aqui. É uma coisa bem comparativa, né? É complicado É chegar numa para conclusão. mexer, é para mexer mesmo, né? O que é interessante também é o seguinte, o André Luiz não se aguentava de perguntar, ele tinha que fazer um monte de perguntas, mas sabia que era só, né, aquela coisa assim, o cara falou assim, o cara chega para nós e fala assim, nosso irmão, nosso conhecido está passando por uma dificuldade muito grande e tal, vamos orar por ele. Aí você, na hora, fala assim, o que está acontecendo? E por que isso? E por que aquilo? A gente acaba, né, sendo o André Luiz o tempo inteiro na vida, né? Porque a gente quer se meter em tudo quanto é lugar. Mas é Eu faço só, ideia o esforço que o André Luiz fez para se conter. pois imagina eu ficaria doidinho, eu não ia fazer parte dessa equipe nunca. Com certeza. Ai, ai. Mas e aí? Como é que fica essa turma aí? Não sei, eu acho que a gente tem que pensar, quando a gente pensa em medicina, a gente pensa em qualidade de vida antes de prolongar a vida, né? Hoje se fala mais nisso, né? É prolongar a vida, mas com qualidade. Então, eu acho que a medicina está muito nessa humanização. Então, eu acho que também não deixar a pessoa sofrer, né? Sei lá, acho que senão não existia o tal, né, da anestesia, não seria permitido ao homem esse tipo de Existiria um medicina. remedinho, né? Mas você pode dar um pouquinho a mais do que a dor, né? Vamos dizer assim, coisa para poder. Então, e, Você sabe que é a dosagem, né? uhum. Entre o Né? remédio e o veneno é a dosagem. É a dosagem. A minha tia Angélica, era tia, não era tia de sangue, como a gente diz, né? Mas no final da vida dela, ela estava assistida pelos meus dois irmãos médicos lá de Assis. Eles a internaram no hospital de Assis para poder fazer uma cirurgia, que ela não parava de sentir dor do estômago, abriu o estômago, então, né, na cirurgia, fecharam tudo, porque
a morte pelo câncer era inevitável em pouquíssimo tempo. Então, minha tia morreu uma semana depois, né? E nós estávamos na praia, nós não sabíamos que estava acontecendo isso com ela, saímos lá do interior, lá no Mongaguá, lá para os meios de Mongaguá, para uns lugares para lá, e fomos para Marília. Para Marília não, para Assis. Aí, chegando em Assis, eu, meu pai, minha irmã, o meu outro irmão mais velho, e tinha os outros dois que estavam por lá, nós fomos aquela turma grande. Aí a gente começou a revezar. Aí eu cheguei para o meu irmão médico que estava cuidando, e falei assim, puxa vida, Silas, a tia não para de gemer, dá um, né, dá um tranquilizante para ela. Ele falou assim, se eu der 1 miligrama a mais, ela morre. Você quer que eu faça isso? Eu não vou fazer. E é lógico, né? Quem sabe, sabe, né? Quem conhece, conhece. Mas eu entendo o que Elisete falou. Realmente, uma coisa é você dar o paliativo, e a outra coisa é você forçar a morte. Veja, ele estava buscando e tinha pedido para o padre achar a esposa dele. O padre nem se moveu para fazer isso, né? Ele queria ver a esposa, para pedir perdão para ela. Ele não queria morrer, né? Mas o corpo físico não ia mais suportar, né? E por isso os espíritos estavam trabalhando para liberá-lo da melhor maneira possível. Mas a força de vontade dele de permanecer vivo, porque ele não sabia que a esposa tinha morrido, né? Ele mantinha a vida. E aí houve o aceleramento, né, do processo. Veja que o, o Jerônimo, eu provoquei, mas como ninguém falou muito mais, né, eu estou colocando, o Jerônimo vai lá, mexe aqui, mexe ali, mas ele não provoca a morte imediata. Ele não desliga aqui, 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 ali, porque ele podia fazer isso, e a vida cessaria, o espírito ficaria liberto, né? E ele, inclusive, falou, não corte quando você pode desatar. Então, foi uma cutucada em todo mundo, as coisas são bem diferentes. Tá? Posso falar uma coisa, Eduardo? É, Assim, uma forma de ver que eu tenho a respeito disso. Quando a gente falou de cuidados paliativos hoje, enfim, hoje durante a manhã, mas hoje existem 3 tipos que eles dizem de morte, né? A eutanásia, que todo mundo conhece, é quando você força, você tem a distanásia, que é a morte com sofrimento, e a ortotanásia, que é essa que você deixa a natureza agir. Dentro daquilo que eu entendo, o Jerônimo sabia o que viria se ele deixasse a natureza agir. A grande diferença de um médico encarnado, ele não sabe, se ele provocar a morte, o que aquele espírito vai sofrer depois. Daí o grande problema. Provavelmente o Jerônimo sabia que aquilo fazia parte, ele só estava realmente, de alguma forma, acelerando, mas sabendo que aquilo seria útil. Mas um médico da Terra, ele não sabe. Então, a partir do momento que ele agir dessa forma, ele está cometendo um crime, com certeza, mas aos olhos da espiritualidade também, porque o Kardec fala, outros livros, naquele segundinho que você tem ainda de vida corporal, pode te livrar de muitos problemas em outras encarnações. Acho que a diferença talvez estivesse aí. Jerônimo sabia o que estava fazendo, o médico da Terra não sabe, não necessariamente. É isso. é isso. Vamos em frente, então?
Bonifácio pôs-se pronto para cumprir a ordem e assegurou integral cooperação. Logo após, o assistente operou cauteloso sobre a região intestinal, rompendo certas veias de menor importância, atenuando-lhe a capacidade de resistência. Ausentar-nos-íamos por breves horas, considerando que o relógio assinalava poucos minutos além do meio-dia. Antes, porém, de nos afastarmos, observando o quadro emocionante da enfermeira gratuita, a que o moribundo se recolhera, perguntei a Jerônimo, admirado. Já que o nosso tutelado se enfraquecerá a ponto de fazer observações no plano invisível aos olhos mortais, chegará a ver também as paisagens de vampirismo que me impressionam no recinto? Sim, informou o orientador com espontaneidade. Mas terá energia suficiente para tudo ver sem perturbar-se? Não posso garantir, respondeu sorrindo. Naturalmente, qualquer espírito encarnado diante de um quadro desses poderia ser vítima da loucura e possivelmente atravessaria algumas poucas horas em franco desequilíbrio, dada a novidade do espetáculo. Quando a luz aparece em determinado plano, onde a criatura esteja apta para ver, tanto se enxerga o pântano como o céu. Questão de claridade e sintonia, simplesmente. A notícia pôs-me frêmitos de piedade. Só um pouquinho. Lógico que o André Luiz, ele já estava assustado, né, com os episódios de vampirismo. E veja, ele já estava meio escolado, já tinha passado pelo livro do Nosso Lar, já tinha passado pelo livro dos Mensageiros e dos Missionários da Luz, né? Eu só estou comentando essas coisas só se a gente pensar na sequência, né, que ele estava descrevendo. Mas, obviamente que a gente não tem uma noção clara sobre isso. Mas é muito bonito, né, a forma como o Jerônimo responde, né? Quando a luz aparece em determinado plano, onde a criatura esteja, né, apta para ver, tanto se enxerga o pântano como o céu, né? É uma questão de claridade e sintonia, simplesmente. O que vai acontecer, infelizmente, com o Cavalcante? Como ele se nega a partir do corpo físico e se nega mentalmente a aceitar a ação bondosa, né, do Jerônimo e do Hipólito, do Padre Hipólito e do André Luiz, a sintonia dele vai ser, infelizmente, ligada à vida mais material, à questão do pântano. Ele vai ver, né, o sofrimento que estará sendo infligido, que está sendo infligido a muitos dos pacientes que estavam ali na enfermaria gratuita, né? Não tem jeito. E é uma questão, né, de sintonia. Com quem ou com o que nós queremos ter sintonia, né? É, infelizmente, uma situação e, e é interessante, porque o Jerônimo até diz assim, embora ele soubesse que a chance seria muito mais do Cavalcante se ligar às coisas ruins, feias, né, do que ele iria ver, né? Ele diz para o André Luiz, não sei, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí.
senão meu notebook aqui vai desligar. Dado que ele viu a força de vontade, né, a luta do Cavalcante para ver a esposa, né, de não morrer, né, ele não sabe como que o Cavalcante vai reagir. Ele não fala assim, com certeza ele vai ficar vendo e vai ficar bem, não vai ter problema. Embora ele soubesse que a chance seria muito maior dele não ficar bem, né? Eu só estou fazendo esses comentários para a gente começar a pensar, né, a perceber como é que nós podemos olhar para as coisas positivamente e não negativamente. Todas as vezes, a palavra do Jerônimo é sempre na direção do bem, do positivo. É impressionante. Só eu que estou fazendo comentário, mas tudo bem, vamos em frente. A enfermaria estava repleta de cenas deploráveis. Entidades inferiores retidas pelos próprios enfermos, em grande viciação da mente, postavam-se em leitos diversos, infligindo-lhes padecimentos atrozes, sugando-lhes vampirescamente preciosas forças, bem como atormentando-os e perseguindo-os. Desde o serviço inicial do tratamento de Cavalcante, desagradaram-me tais demonstrações naquele departamento de assistência caridosa e cheguei mesmo a consultar o assistente quanto à possibilidade de melhorar a situação. Mas Jerônimo informou, sem estranheza, que era inútil qualquer esforço extraordinário, pois os próprios enfermos, em face da ausência de educação mental, se incumbiriam de chamar novamente os verdugos, atraindo-os para suas mazelas orgânicas, só nos competindo irradiar boa vontade e praticar o bem, tanto quanto fosse possível, sem, contudo, violar as posições de cada um. Olha só, né? Essa é uma questão fundamental. E que no nosso dia a dia acontece, né? Nós vemos um ente querido, seja um filho, seja um irmão, seja o pai, né? Você ajuda, você mostra tudo, mas ele quer continuar daquele jeito. E ele vai sofrer as consequências de estar daquele jeito, e você não vai poder fazer nada, a não ser, né, ter boa vontade e praticar o bem. Nas casas de socorro, nas casas de assistência, existem os bons espíritos trabalhando lá incessantemente. Mas eles não vão ficar impedindo, né? Porque acaba sendo uma coisa impossível. Cada um dos atendidos naquele local, né, é um mundo à parte. E aí não tem o que fazer, não é? Você vai ficar tirando todo mundo de lá? É sintonia, uma por uma. Você não consegue fazer bloqueio de celular, né, no plano espiritual. Não consegue, a vibração vai chegar ali. Jesus já disse, né, a cada um conforme as suas obras. É bem isso que acontece. Pois Quem é. trabalha, quem participa de trabalhos mediúnicos, que algumas vezes a própria desobsessão, a pessoa tinha um problema com, sei lá, algum tipo de, mas principalmente com álcool. Você conversa com o obsessor, tu fala, você quer que eu vou embora? Eu vou.
mas em 5 minutos vai ter outro lá. Porque o problema não é o obsessor em si, é o que a gente atrai através dos nossos comportamentos. Então, não tem muito o que fazer. Aí, o respeito pelo livre-arbítrio é fundamental também. Então, os espíritos superiores têm esse respeito claramente definido. E aí não tem jeito, né? Ele fala assim, olha, em face da ausência de educação mental, né, os pacientes, né, se incumbiriam de chamar novamente os verdugos, né, porque eles estão em sintonia mental. Aonde você quer colocar a sua ligação no rádio quando você liga? Num rock pesado, rock pauleira, ou você quer numa música suave? Bom, depende de você. Você que escolhe, não é? Não tem o que fazer. E é muito difícil a gente aceitar isso, né? E veja que o André Luiz, ele vai continuar aí, né? Ele achava isso muito difícil de aceitar. No início desse livro, quando eles foram lá no abismo, né, vamos dizer assim, para fazer o resgate do ente querido da chefa lá da casa transitória, a Zenóbia, a irmã Zenóbia, né? O André Luiz falava, que isso, eles estão batendo lá nos outros, lá tem que ir lá, não pode, tem que defender, tem que tirar. Vamos, né? Aí você vai brigar com eles? Não é assim que funciona. Jesus não coloca ninguém em luta um contra o outro, absolutamente. A visão cristã, né? Mas eu estou falando da visão cristã evangélica mesmo, aquela de Jesus, né? Não é do cristianismo organizado que nós temos aqui na Terra, não. A visão, né, do ensinamento evangélico, da Boa Nova, não tem violência, de jeito nenhum, né? E aí, o André Luiz continua confessando que ainda tinha muita coisa para aprender naquela época. Vamos em frente? Confesso que experimentava enorme dificuldade para desempenhar os deveres que ali me retinham. Portanto, porquanto as interpelações de infelizes desencarnados atingiam-me insistentemente. Pediam toda a sorte de benefícios, reclamavam melhoras, explodiam em lamúrias sem fim. Sereno e forte, o meu orientador conseguia trabalhar de mente centralizada na tarefa, inacessível às perturbações exteriores. Quanto a mim, entretanto, não alcançara ainda semelhante poder. Os pedidos, os lamentos, os impropérios feriam-me a observação, impedindo-me de conservar a paz íntima. Pode continuar. Por isso mesmo, ao me retirar, pensei na surpresa amargurosa do moribundo ao se lhe abrir a cortina que lhe velava a visão espiritual. Aguardei curioso o cair da noite, quando em companhia do orientador atravessei de volta o pórtico do hospital. Cavalcante avizinhava-se do cômodo. O sangue alagava a luz. Agora dá uma paradinha. Olha que interessante, né? No livro Os Mensageiros, o mentor espiritual, eu não lembro bem, mas eu acho que era o Gúbio, que tinha vindo com o André Luiz para atender aquela casa e tal, e aquela casa espírita que tinha lá uma médium e tal. E de manhãzinha eles chegaram e tal, ele falou assim, olha, vamos aguardar o trabalho noturno e vamos ficar
na periferia da cidade. Eles foram para um campo, para uma região de campo muito formosa, tal. E é interessante, né, que ele falou uma coisa que traz uma dúvida para muita gente. Ele falou o seguinte, que todos nós temos sim proteção espiritual e que os espíritos tinham suas tarefas, mas era mais natural para eles trabalharem com os encarnados na parte da noite, em que não havia o lufa-lufa, vamos dizer assim, das atividades diárias. E que eles não interferiam no dia a dia das pessoas, no sentido do seguinte, quem tem que tomar decisões e agir somos nós. Eles nos intuem, nos ajudam nos momentos mais difíceis, mas eles não estão lá, faz isso, faz aquilo outro, no dia a dia, não. E aqui eles tomaram providências no momento certo e voltaram só à noite. Deixaram a coisa acontecer no caso do Cavalcante. Não é? E esse é um ponto muito importante, porque muitas pessoas acreditam que o anjo da guarda, nosso, vai andando com a gente aonde nós estivermos. E que eles estão ali o tempo inteiro. Se você vai virar para a direita, ele vai virar para a direita. Se você vira para a esquerda, se você está numa corridinha, ele sai correndo também junto com você. E tal. Se você vai no banheiro, e daí? Como é que fica nessa situação? Mas, né, as pessoas acreditam que os espíritos protetores, os espíritos que estão conosco, estão grudadinhos em nós. Né? E essa é uma questão que nós devemos conversar um pouco sobre ela. Aproveitando que o André Luiz, depois de falar as coisas que ele falou ali, que não estava gostando de nada, de ver todas aquelas cenas, e não conseguia se abstrair da cena, né? Ele ficava olhando aquilo que estava acontecendo e ficava muito incomodado com tudo aquilo, né? Enquanto o Jerônimo não, ele se fixava na tarefa que ele tinha que fazer e fazia, independentemente de estar caindo o mundo ao seu redor, ele focava na coisa. Mas, veja, eles agiram, saíram e deixaram a coisa acontecer com o Cavalcante. Não ficaram lá, bom, agora vamos ver o que ele vai acontecer para a gente, né? Vai ajudar para acontecer isso, vamos fazer aquilo, se vier alguém aqui, a gente não vai deixar mexer, como, né? O que pensam vocês? Eu vou dar 2, 3 minutinhos só para acender a conversa, certo? Para depois a gente, na semana que vem, continuar. Porque faltam 5 para as 9. Fala. Ninguém vai falar nada? Eu vou falar, só nós dois hoje, Eduardo. Eu concordo plenamente com você, essa visão existe mesmo. Mas será que eles não têm mais nada para fazer? Você ficar pagiando a gente? Muito pelo contrário, né? Eles têm bastantes tarefas. E a gente, talvez essa seja até uma espécie de bengala, né? Que muitas pessoas acabam usando, mas por acharem que não conseguem andar por si só. Mas eles no momento de aflição, se você pedir, eles vão te ajudar, eles vão chegar lá.
Mas o dia inteiro não faz sentido. Não é lógico isso, né? Acho que começa aí. Não faz muito sentido. Eu penso isso com a Márcia também, a gente sempre imaginou de ser. Até mesmo porque a gente não fica ligado em pensamento em Deus 24 horas por dia, né? Então, Nós mesmos não ficamos 24 horas por dia ligados, pedindo ajuda em pensamento elevado, totalmente elevado, né? Então, eu acho que também os espíritos vão estar disponíveis o tempo todo para a gente, né? Então, tudo no seu momento, na hora certa. Quando a gente precisa de ajuda, eu falo que a gente não precisa de preces longas. Só um Deus me ajude, sincero, é o suficiente para o socorro vir. Então, de alguma forma, se não pode vir aquele que nos acompanha, virá outro que poderá nos auxiliar. Tudo depende de como nós pedimos e a humildade de pedir. Eu estava aqui pensando, porque eu trabalhei em hospital quando era solteira, e eu lembro muito, assim, desses ambientes, o ambiente hospitalar, né? A gente vê os pacientes, uns revoltados, outros abnegados, outros familiares desesperados, outros familiares aceitando. É uma mistura de sentimentos que é muito difícil. Aí, mostrando esse plano espiritual, por isso que o André Luiz fica doido, né? Porque ele vê o outro lado, porque cada pessoa se liga com aquilo que sente, né? Então, se a gente não se ligar com os bons sentimentos, com a vontade de se curar nessa hora, os espíritos que vão nos acompanhar são aqueles espíritos doentes, são espíritos cobradores nossos, que vão aproveitar esse momento de fraqueza, de fragilidade nossa. E o André Luiz ficava doido vendo essas coisas. E já o Jerônimo, não, ele estava focado só no paciente. Como qualquer médico, quando vai visitar o paciente, tem 10 pacientes no quarto. Ele vai visitar aquele paciente, ele vai focar só nele, né? Porque ele não pode focar no outro, senão ele perde, é isso aí. né? Então, é isso. E o anjo da guarda da gente tá presente quando é necessário. E quando nós permitimos também que ele esteja por perto. Não, então, vamos fazer a prece de encerramento, né? Mas lembrar, então, né, que a gente ainda vai conversar um pouquinho sobre essa questão da presença, né, o tempo inteiro, essa questão da presença que as pessoas claramente acham que tem, constante, do anjo da guarda protegendo para não acontecer nada com a gente. Muito bem, quem quer fazer a prece de encerramento para mim, por favor? Aguardo com ansiedade a vontade das pessoas. Todo mundo de microfone fechado. Opa, brigadinho. Então, vamos agradecer a Deus Pai, de infinita bondade, pela aula que tivemos hoje, pelo aprendizado. E aproveitar esse momento para dedicar a nossa prece a todas as pessoas que estão internadas em hospitais, necessitando de auxílio nesse momento. Sabemos, Pai, que as suas bênçãos não nos faltam jamais. Mas nós precisamos ser merecedores dela. Por isso, Pai, nos ensina a ter humildade de pedir, no momento certo, o auxílio necessário. Nós não estamos sós. Isso nós temos certeza. Estamos sempre acompanhados. Mas a companhia depende de nós.
Abençoe, Senhor, a cada um desses irmãos que participaram conosco nessa aula. Abençoe a cada um de nós em nossos lares. E que nessa semana possamos nos fortalecer ainda mais para o trabalho a ser realizado na nossa casa e para o trabalho e a nossa vida como um todo. Dedicamos a nossa prece àquele irmão mais necessitado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e ofensas, na medida exata que perdoarmos nossos devedores e ofensores. E não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Muito obrigado a todos pela presença. Boa noite. Tchau, gente.